texto que Deus colocou em meu coração para a gente conversar um pouquinho hoje está aí em Provérbios, e eu gostaria que vocês pudessem abrir aí, Provérbios, capítulo 4. A gente vai estar meditando aqui do versículo 1 até o versículo 27. Provérbios 4, do versículo 1 ao 27. Louvado seja Deus. Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, contudo, o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem de seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. 27, para encerrar. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por essa palavra, por essa poderosa palavra do Senhor. Meus queridos, uma breve reflexão aqui nesse capítulo 4 de Provérbios, onde a gente especificadão 1 ao versículo 4, a gente pode perceber aqui uma produção de algo. Mas que algo, pastor? A gente pode ver aqui que há um ensino sendo produzido aqui, um ensino que produz vida. Então a gente vê aqui do versículo 1 ao versículo 4, quando ele diz: filhos, né, um conselho que o pai está dando aqui, um conselho paternal, na verdade. Escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento,
porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mais única aos olhos de minha mãe. E o 4, ele me ensinava e me dizia, que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Então a gente vê aqui um ensino que produz vida, né? É um privilégio, meus queridos, para muitos de nós, para muitas pessoas, já trazendo para os dias atuais, ter pai ou ter pais que ensinam sobre os mandamentos, que ensinam sobre a vida, que dá esses ensinamentos da palavra de Deus, essa orientação paternal. Então, é um privilégio de alguns filhos ter pais que detêm sabedoria e que podem compartilhar sobre a doutrina divina com os seus filhos. Então, é importante que, ao aprendermos os ensinamentos da doutrina divina, da doutrina de Deus através da palavra e através, nesse caso aqui, do Pai, para aquele que tem esse privilégio, é importante que venhamos a absorver tudo e colocar em prática. Porque os pais, na verdade, aqui, meus queridos, os pais, eles são os primeiros mestres na vida dos filhos. São responsáveis pela criação e por guiá-los no caminho correto. Eu costumo dizer que o maior legado que um filho pode receber dos pais ou do pai é o ensino da palavra de Deus. É a instrução da vida através desse manual que nós cremos nele. Então, é um privilégio, é um legado para os filhos receber dos pais esse ensinamento da palavra do Senhor. É um ensino que procede, na verdade, do coração de Deus através de pais piedosos que têm esse compromisso e essa responsabilidade no caminho que ele deve andar. Mas se observarmos direitinho esse texto, a gente vai ver que aqui a gente não vê só a responsabilidade do pai em si, em ter que ensinar o seu filho. A gente vê a responsabilidade também do filho em estar atento, aprender, absorver para colocar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado a ele. E assim poder glorificar o nome do Senhor. Então, repito, o maior legado que um filho pode receber dos pais é o ensino da palavra de Deus. E o ensino que procede de pais piedosos é o melhor nutriente para uma vida de bem-aventurança. Amém? Louvado seja Deus por isso. Aqui, se a gente pegar agora do versículo 5 ao 10, é possível ver aqui que a sabedoria ela é um tesouro. E permitam-me ler novamente do versículo 5 ao versículo 10, vou ler um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo. Diz assim o versículo 5: adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. A gente vê aqui que o princípio da sabedoria é adquirir a própria sabedoria. Louvado seja Deus por isso. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu acho isso tremendo, meus queridos. Eu acho isso maravilhoso. Então, aqui é possível ver que a sabedoria é um tesouro. É algo que a gente não pode, talvez, mencionar um determinado valor para se ter a sabedoria ou para dizermos o quanto vale a sabedoria. Ela é um tesouro. E aí, a sabedoria, sendo esse tesouro, ele é um tesouro mais precioso do que qualquer ouro puro, do que qualquer joia, qualquer coisa que possa chegar em nossas mãos ou que a gente conheça. A sabedoria é mais que um mero conceito. E agora é o que entra aqui, de fato, o que é a sabedoria. A sabedoria, irmãos,
como eu falei, é mais valioso do que um ouro, do que qualquer ouro, e ela é mais do que um conceito. A sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Jesus Cristo é essa pessoa, é a sabedoria em pessoa, digamos assim. Quem escolhe o caminho da sabedoria terá uma vida de segurança e honra, ou seja, quem escolhe Jesus já está exercendo aí, através da ação do Espírito Santo em sua vida, a sabedoria de escolher a sabedoria. Está dando para entender? Como o próprio versículo 7 diz, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Então, se nós temos o princípio de escolher a sabedoria, isso significa dizer que estamos escolhendo Jesus. E glória a Deus por isso. E quando nós escolhemos Cristo, não há condições de dar errado. Não tem como dar errado se nós escolhermos a sabedoria. Então, ele é muito mais valioso. Continuando, no versículo 11 e 12, o 11 vai dizer: eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. O filho é ensinado, meus queridos, a percorrer pelo caminho da sabedoria, a percorrer pelo caminho de Deus, a percorrer pelo caminho de Jesus. E é incrível, meus irmãos, como o Senhor Deus, esse Deus poderoso, magnífico, soberano, ao qual nós cremos nele e servimos a ele. É incrível como esse Deus nos faz pensar com sabedoria, quando ele mesmo derrama sobre nós, sobre cada um de nós, a sua verdade, através da sua poderosa palavra, renovando a nossa mente e o nosso coração com sabedoria. Então, se a gente prestar atenção nesse texto, ele nos leva a procurar a sabedoria, que é ele mesmo, e por mais volta que damos, digamos assim, o próprio Deus, ele nos traz para os braços dele. Ele nos traz para o conhecimento da sua palavra. Ele nos traz para que nós possamos ser instruídos nessa palavra. Isso nos auxilia mesmo a tomar as decisões corretas. Quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos a Deus, nós tomamos decisões corretas. Não é mais aquilo da forma que eu acho que deve ser, mas da forma que eu tenho certeza que o Senhor quer que seja. Entende? Porque eu estou buscando essa sabedoria através dele. Então, ele nos ensina a tomarmos decisões corretas e receber orientação de Deus todos os dias da nossa vida. Se buscarmos essa sabedoria que está sendo ensinada aqui em Provérbios capítulo 4, ele vai nos auxiliar em tudo, em todos os momentos, naqueles momentos mais delicados, mais difíceis que a gente puder imaginar. Eu, particularmente, eu estou com uma situação resolvendo particular de família, e teve uma pessoa da minha família que disse assim, ó, eu já entreguei nas mãos de fulano, ele resolve. E eu estava orando com a minha esposa e eu disse assim, Senhor, tal pessoa disse que entregou nas mãos de uma outra pessoa, mas eu quero entregar em tuas mãos. Eu quero colocar diante de ti, porque a sabedoria que o Senhor me ensinou foi buscar ao Senhor em primeiro lugar. Foi confiar no Senhor. Então, através dessa sabedoria que o Senhor me dá, de entender que o Senhor é o soberano, que tudo parte do Senhor, que tudo vem de ti, Senhor, e entrega em tuas mãos. Então, quando nós buscamos e mergulhamos nessa sabedoria, meus queridos, ensinada, mais uma vez eu repito, a gente aprende a tomar decisões corretas. Mas os que percorrem pelo caminho ou pelos caminhos da sabedoria andam seguros e escapam também desse perigoso mundo corrupto, malicioso, cheio de transações erradas. Mas quando nós somos homens e mulheres sábios em Deus, o Senhor nos livra do mal. O Senhor nos conduz pelo caminho da sabedoria.
Do versículo 13 ao versículo 17, irmãos, a gente pode ver aqui o quanto é importante a questão da instrução. Então vai estar explícito aí, versículo 13, ele vai dizer: retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Então nós precisamos, nós necessitamos reter. Não podemos deixar, como diz aqui a Bíblia, porque ela é a nossa vida. A própria palavra diz porque ela é a sua vida. E a nossa vida, irmãos, ela está fixada e baseada em Cristo. Louvado seja Deus por isso. O versículo 14 vai dizer: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. É interessante quando a gente procura andar em sabedoria, procura, como diz aqui no versículo, reter a instrução. Quando eu estava aí em Petrolina, no mês de janeiro, foi a última vez que eu fui aí, nós saímos para passear e eu estava no meu carro, meu filho em outro carro e o cunhado dele em outro carro. Eram 3 carros. E quando chegamos na casa da sogra do meu filho, que mora aí em Petrolina, eu era o segundo carro, ele era o primeiro. Ele foi no final da rua, fez a manobra, voltou e estacionou na frente da casa da sogra. Eu também fiz a mesma coisa e estacionei atrás dele. E o cunhado dele veio e parou na contramão. Ele mora ali, não sei se vocês conhecem um bairro chamado Vila Eulália. Meu filho mora aí nesse bairro em Petrolina. E aí eu achei interessante porque quando nós estávamos conversando, e teve um momento que eu fiquei conversando com o cunhado dele, e o cunhado dele disse assim: seu Wilton, Elton é muito engraçado. Eu disse: por quê? Porque ele faz muita coisa, veja, já faz 2 anos que ele está morando aqui em Petrolina, que ele saiu de Recife, que ele saiu de perto do Senhor, dos pais, mas tudo que ele faz, até o carro, ele não coloca o carro na contramão. Eu disse: por quê? Porque quando eu fui falar para ele colocar o carro na contramão, eu disse: Elton, pode colocar o carro aqui, que aqui a rua não tem movimento. Ele disse: não, meu pai me ensinou que não se estaciona na contramão. Mesmo que a rua seja deserta, eu tenho que colocar o carro no lado da via correto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nem eu lembrava que eu tinha dito isso ao meu filho, né, quando ele começou a dirigir. Mas ele lembrou de um ensinamento, entendam, de trânsito que eu tinha falado para ele. Está acompanhando meu raciocínio? Então, ele lembrou. Agora, trazendo para nós, para o lado espiritual, imagina as coisas da palavra. Imagina a sabedoria ensinada através da própria palavra, as coisas que são ensinadas para nós através do Espírito Santo de Deus, usando pessoas para nos ensinar, seja nossos pais, seja os pastores, os líderes, os professores, etc. e tal. Então, o Espírito Santo, irmãos, até quando alguém, no caso do meu filho, o cunhado meio que quis induzir ele a parar na contramão. Eu sei que é uma rua deserta de fato, mas está errado. E o que é errado é errado. Então, quando nós mergulhamos na sabedoria, quando a gente retém a instrução e não a deixa, o Espírito Santo nos faz, irmãos, como é que eu posso dizer a palavra? Nos salva, não, nos tira de cada situação, seja ela mais simples de parar numa via do lado errado da via, ou de uma situação extrema. Se nós mergulharmos na palavra, o Senhor ele vai nos ajudar a nós tomarmos a decisão correta. Então, do versículo 13 ao 17, a gente vê o quanto é importante a instrução. Aí o versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós andamos em sabedoria, quando nós caminhamos com o Senhor, nós somos os justos, irmãos, que a Bíblia revela aqui. Se nós somos servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Essa sabedoria está entranhada em nós. E aonde quer que nós venhamos a estar, a luz do Espírito Santo, ela brilha.
não por causa de nós, mas por causa da sabedoria de Deus Jesus por isso. Quão importante é que essa questão da instrução da sabedoria, que andemos nela. E neste caso aqui, a instrução que o texto se refere é a palavra de Deus. Então nós precisamos instruir nossos filhos, nós precisamos instruir nossos jovens, nós precisamos instruir as pessoas na sabedoria da palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa, é algo que o Senhor confiou a cada um de nós, para que nós pudéssemos estar levando as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, levando as pessoas a serem instruídas pela palavra de Deus. Mas, irmãos, se eu e você nos agarrarmos a essas verdades de Deus que estão aqui explícitas na palavra, se nós nos agarrarmos a essas verdades, nós desfrutaremos de uma vida que busquemos a sabedoria todos os dias, sem cessar. Nós não podemos ser aqueles crentes que como... Já viu, eu não sei vocês, né? Eu não posso generalizar, mas eu particularmente, quando eu era jovem, na época de escola, eu só pegava o meu caderno na hora de ir para a escola. Chegava em casa, guardava o caderno, guardava os livros. Meu Deus, eu sofri demais, porque eu só queria estudar na semana de prova ou no dia da prova. Eu só queria ler alguma coisa no dia que tinha prova na escola, e a gente se aperreava até eu entender que não é assim. Então, às vezes, na palavra de Deus, na vida cristã, a gente só quer mergulhar na sabedoria, a gente só quer mergulhar na instrução da palavra, às vezes só quando a gente vai para o culto, ou quando vai para algum estudo, entende? Então, não é isso. Eu vou repetir de novo, porque eu acredito que fala muito forte esse versículo 17 aqui. Ele diz, 17 não, 13, voltando para o 13, retenha a instrução e não a deixe, guarde-a porque ela é a sua vida. Precisamos guardar, e guardar, a gente precisa fazer isso todos os dias. Então, mergulhemos nessa palavra todos os dias, e aí a gente vai desfrutar de uma vida plena, de uma vida eterna. Os filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, precisamos, necessitamos, irmãos, ficar o mais longe possível do caminho dos perversos. E nós só teremos essa condição de ficar longe do caminho dos perversos se andarmos na sabedoria, com a sabedoria que é Jesus Cristo. Precisamos estar mergulhados no Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer que enquanto muitos de nós brincam de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Então, a gente, assim como nós precisamos tomar nosso café da manhã, comer o almoço, a janta, e todos os dias, sabe, coisas simples, básicas, escovar os dentes, a gente precisa se alimentar da palavra todos os dias. A gente precisa se alimentar da palavra todos os dias. Tem uma frase de Martinho Lutero que ele diz que como é, meu Deus, é alguma coisa assim que é um desperdício. Eu não me lembro exatamente como diz a frase agora, mas o que ele quer dizer é que você tem um dia perdido quando você não medita na palavra do Senhor. O seu dia foi em vão, foi inútil, se passarmos um dia sem meditar na palavra do Senhor. Então, não tem como um cristão, uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, ou que diz que crê em Deus, passar um dia sem mergulhar na sabedoria. E fazer assim, a gente fica longe do caminho do perverso. Vou ler o 17 de novo, porque o 17 agora... Nem eles sabem em que tropeçam. É assim que vivem aqueles que vivem afastados da sabedoria. É assim que vivem aqueles que vivem longe de Deus.
longe da palavra de Deus, eles tropeçam e nem sabem que tropeçaram. Ou nem sabem, eles não têm a noção o porquê está acontecendo aquilo, mas nós sabemos o porquê. Porque estão longe de Deus, porque se afastaram, se desviaram da sabedoria do Senhor. O versículo 20 diz: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Ô irmãos, quantos de nós até escutamos a palavra, mas não estamos dando ouvido à palavra? É diferente escutar e dar ouvido. Então, quantos de nós estamos, repito, escutando, mas não estamos prestando atenção? Quantos de nós muitas vezes vamos para o culto, mas não cultuamos? Entende? Porque a gente não tem buscado de fato essa sabedoria. O versículo 21 diz: não deixe que eles se afastem de seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. A palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela deve estar guardada a 7 chaves no mais íntimo do nosso coração, para que nós possamos ser cheios da palavra de Deus, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E queimar mesmo, sabe, irmão? Cheios da sabedoria de Deus. 22, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Louvado seja Deus por isso. A sabedoria é saúde para o corpo, irmãos. É vida para quem encontra. Se ela é vida para quem encontra, está na Bíblia aí no versículo 22. Não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. Para quem encontra a vida eterna, a vida em Cristo, que Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Cristo diz isso. Então, aquele que encontra a sabedoria, encontra a vida, encontra a saúde para o corpo, até o corpo físico. Louvado seja Deus, ele restaura, sabe? A palavra de Deus cuida até disso. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se estivermos cheios, irmãos, dessa sabedoria, guardaremos bem o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. O versículo 24: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. É uma instrução para todas as pessoas, crentes ou não crentes. Ele diz: afaste de você a falsidade da boca. Permitam-me mais um exemplo. Essa semana perguntaram a mim assim: pastor, é possível um crente cheio do Espírito Santo, que medita na palavra, que busca a sabedoria de Deus, ser usado pelo diabo? Eu disse: é. Rapaz, quando eu disse o irmão quase que dava uma voadora em mim. Eu tive que pedir para ele ficar calmo. Você tem calma, Benção? Tu me fez uma pergunta e eu estou respondendo. Ele: mas meu pastor, como é que pode a pessoa ser cheia? Estou dizendo ao senhor, é cheio do Espírito Santo. Ele ficou assim bem alterado. E o senhor está dizendo que a pessoa pode ser usada pelo diabo? Eu disse: pode. Eu vou mostrar a você na Bíblia. Veja, quando diz aqui, irmãos, eu vou ler de novo para vocês: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Aí eu disse ao irmão: quando um irmão cheio do Espírito Santo está levantando falso na igreja, em casa, seja lá onde for, no trabalho, ele é crente, ele dá glória misturada com aleluia, pense num cabo fervoroso, mas ele gosta de uma falsa. Quando o irmão cobiça a mulher do próximo, ele está sendo usado por quem? Quando o irmão compra e não paga, ele está sendo usado por quem? Quando o irmão gosta de uma mentirinha, por menor que seja, ele está sendo usado por quem? Então entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Quando ele diz: afaste de você a falsidade, eu tenho que afastar. Outro texto vai dizer para a gente fugir da aparência do mal.
O fato de sermos pessoas cheias do Espírito Santo, convertidas, glória a Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós ainda estamos aqui nesse mundo, nós estamos aqui sujeitos, somos seres ainda pecadores, cheios de falha. E se a gente não andar na sabedoria, se a gente não andar com sabedoria, se tudo que a gente for fizer não for debaixo dessa palavra, dessa sabedoria que nos foi ensinada, que produziu vida em nós, o diabo vai usar mesmo e ponto. E a gente vai envergonhar o Evangelho. Então, por isso que eu repito o que eu falei anteriormente, eu preciso meditar essa palavra todos os dias, sem exceção, para que eu deixe a falsidade de lado, para que eu me mantenha abrir aqui, mas se a gente for lá para o livro de Tiago, vai falar sobre a língua, irmãos, sobre o poder da língua, sobre o poder que a língua tem de destruição. Mas quando eu ando na sabedoria, glória a Deus, abate o coração de fogo. Louvado seja Deus. Eu vou edificar a vida ao invés de destruir vidas, através da sabedoria que o Senhor me deu. O versículo 25 diz que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Ou seja, diante da instrução que o texto fala, diante da sejam fixados no Senhor. Que eu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, irmãos. Que o meu foco, o meu alvo, o meu objetivo seja Cristo. Que eu busque Ele todos os dias da minha vida. Para que eu esteja com os olhos fixados nele. Sabe por quê? Porque se eu não fixar meus olhos em Cristo, acaba acontecendo com a gente o que aconteceu com Pedro, a gente afunda. Se a gente for olhar para o pastor, se a gente for olhar para o conjunto tal, para o ministério tal, para o irmão fulano, irmã ciclana, eu vou usar uma palavra que eu uso aqui em Recife, está mal pra caramba. Se a gente não fixar os nossos olhos em Cristo, nele, a gente vai olhar para o lugar errado e a gente vai afundar. Mas o mais importante disso é que o próprio Cristo, a própria sabedoria em pessoa, ele não tira os olhos de nós. Tem um jargão de crente que diz assim, quando a gente pergunta, irmão, como é que está? E geralmente, eu não sei como é em outros estados, tá? Mas pelo menos aqui onde eu moro, o irmão diz assim, pastor, porque nessa situação que eu falei de Pedro, Pedro se atemoriza com a tempestade, com os ventos fortes, e começa a afundar quando estava ali andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus prontamente se vira, estende a mão e diz, levanta-te, homem de pouca fé. Né? Levanta-te, homem de pouca fé. Então, quando a gente está nessa situação, mesmo quando você tira um pouquinho os olhos de Cristo, como Pedro tirou, a misericórdia dele é tão grande. Ainda que a gente se desvie um pouquinho da sabedoria, a sabedoria vem até nós. Cristo vem até nós. Estende a mão, levanta, homem de pouca fé. Vem comigo que dá certo. Né? Não me deixa nem um segundo, em nenhum minuto. Versículo 26. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Essa instrução de sabedoria, irmão. Eu entendo nesse versículo aqui. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. É que nós, enquanto cristãos, não podemos andar torto, sabe? A gente não pode andar, eu digo, com o parafuso de centro quebrado, com a mola mestra quebrada. Se você um dia vê um caminhão, um ônibus, um carro grande andando na avenida, e ele está troncho,
né? Tomando às vezes as duas vias, é porque o parafuso de centro que segura o feixe de mola dele ali, da suspensão, ele quebrou. E aí o carro entroncha. A gente não pode andar com esse parafuso quebrado, não. A gente tem que andar certo, pelas veredas certas, com os pés pisando plano, porque a gente anda nos caminhos do Senhor, e os caminhos do Senhor não tem meio termo, não, é de qualquer jeito, não. Então tem que parar com esse negócio de crente com jeitinho brasileiro, de crente com as mentirinhas, com as falsidades aqui, outra ali, com as conversas torpes, com as coisas. Não, irmão. A gente tem que andar diante do trono, louvado seja Deus por isso. E o versículo 27 diz: não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Afaste os seus pés do mal. Nós precisamos ter a responsabilidade, a maturidade de nos afastarmos daquilo que é mal. Às vezes nós estamos entrando no caminho ruim, no caminho perverso, no caminho do mal, e dizendo assim, não, o Senhor vai me tirar daqui. O Senhor não queria nem que você entrasse ali, eu. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência e nos afastemos do caminho do mal. Irmãos, o mundo jaz do maligno, como a Bíblia diz. O que nós mais temos são convites para fazer algo errado. O que a gente mais recebe é convite para o lado do mal mesmo. Mas em nome de Jesus eu repreendo isso na vida do cristão, principalmente do cristão, que escolheu a sabedoria, que escolheu andar em sabedoria, que escolheu servir a esse Deus poderoso e magnífico. Então, que em nome de Jesus, todos nós, possamos estar com os nossos olhos atentos, repito, fixados no Senhor, como a Bíblia diz, para que quando vier o caminho perverso, quando vier a falta de sabedoria, a gente está aí ligado, conectado com o Senhor para o Espírito Santo nos conduzir pelo caminho correto, para que nós venhamos a pisar em caminhos retos, os nossos pés em caminhos retos, irmãos, tudo planozinho, bem direitinho, bem organizadozinho. Então é isso, meus queridos. Essa pequena reflexão que o Senhor colocou para que não só Ele, irmãos, e só nele encontraremos essa tão graciosa sabedoria. Porque nós somos ruins por natureza. Nosso pensamento não é muito legal, não. Mas o dele para conosco é bênção. Então, que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por essa oportunidade e até um outro dia, se Deus quiser. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.